Livro dos Juízes, capítulo de número 7. Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 16. Que nos diz assim a palavra do Senhor: Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um em suas mãos buzinas, cântaros vazios e tochas acesas. Amém. Tomai assento em nome de Jesus. Amada igreja do Deus vivo, ontem tivemos um culto abençoado, estávamos em poucos, mas o importante é que Deus estava presente. Entende? Nessa noite não é diferente, o Deus de Israel também está na casa nessa noite. Eu quero ministrar a palavra de Deus exatamente dentro do texto que lemos nesta noite. Buzina, cântaro e tochas acesas. Quando nós olhamos a história de Israel, todos nós sabemos que Israel é aquele povo escolhido por Deus, aquela nação amada de Deus, mas uma nação rebelde na presença de Deus. Embora sendo escolhido, eram desobedientes ao Senhor. Se nós formos analisar algumas coisas na Bíblia Sagrada, desde o capítulo de número 3 do livro dos Juízes, porque o livro dos Juízes, ele foi um período entre 250 a 300 anos, que durou todo o período dos Juízes. Por que Juízes? Foi o Deus de Israel levantando um líder, um homem, um libertador, ou como um capitão, para ajudar a Israel na hora da necessidade, na hora que o povo clamava, devido à sua desobediência. Deus levantava os inimigos contra Israel. Quando o inimigo oprimia, aí eles clamavam a Deus. Então Deus entrava em providência, levantando um homem para ajudar eles e para dizer a Israel: sem mim vocês não são nada. Amado, não é diferente nos dias a qual estamos vivendo. Muitas das vezes, quando somos abençoados por Deus, esquecemos de Deus. E às vezes Deus permite situações difíceis na nossa vida para nós poder recorrer a eles. Aleluia. Quando nós estamos oprimidos, às vezes devido à luta, as portas fechadas ou uma enfermidade, porque a primeira coisa que vem: Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia do meu marido, da minha esposa. Deus tenha misericórdia dos meus filhos. É que Deus permite algumas coisas para nós se nos aproximar deles. Aleluia. Irmão, Deus, ele não é um pai, ele não é um pai que não ama os seus filhos. Deus não é um pai desleixado. Deus é um pai amoroso. Aleluia. Assim como você, pai e mãe, aqui essa noite, você ama os seus filhos e você quer ver o melhor para os seus filhos, Deus é da mesma forma. Por Deus amar Israel, por Deus amar esse povo que ele elegeu, ele escolheu, ele amou, mas esse povo estava sempre desobedecendo a Deus. Esse povo estava sempre se distanciando de Deus. Então Deus o que? Deus permitia o inimigo se levantar contra eles. Se nós observarmos em Juízes capítulo 3, versículo número 8, Deus levanta o rei da Mesopotâmia, Cusã-Risitaim, a qual ele oprimiu Israel 8 anos. Vejam bem, eram 8 anos eles oprimindo, e Deus levanta quem? O primeiro juiz, chamado Otoniel, para dar a vitória
Israel, porque eles clamaram que estavam sendo pisados, oprimidos, dizendo: Deus nos ajuda, Deus tem misericórdia. Mas foi 8 anos de opressão que Deus permitiu. Até eles clamar, Deus levanta Otoniel e concede a vitória para eles. Se você observar Juízes capítulo 3, versículo 11, depois da vitória, a terra sossegou 40 anos. Vê que foi 40 anos que Deus permitiu ele ter paz. Como diz, então foi 40 anos que eles deviam estar em obediência a Deus. Mas só que depois dos 40 anos, ou antes de chegar nos 40 anos, eles entram em desobediência, em rebeldia novamente na presença de Deus. Aí Juízes capítulo 3, versículo 12, Deus levanta Ecrom, o rei dos Moabitas. E veja bem o versículo 14, que eles oprimem Israel aqui 18 anos. Agora são mais 18 anos de opressão. Por quê? Porque deixaram a Deus de lado novamente. Hoje tem quantas pessoas desse jeito? Numa hora está bem, está na igreja, está dando glória, está dando aleluia, está saltando, né? Às vezes aqui os obreiros, o pastor diz: nossa, a irmã está uma bênção, o irmão está uma bênção, o casal está uma bênção, está sempre obediente a Deus, mas daqui a pouco se relaxa espiritualmente na presença de Deus. Aí se afasta de Deus e Deus começa a mandar luta novamente. Sabe por que Deus manda luta? Para nós se aproximar de Deus. Era assim com o povo de Israel. Era assim que Deus estava fazendo da mesma forma. Aí por eles desobedecer a Deus, Deus permite o inimigo se levantar. Juízes capítulo de número 3 e o versículo de número 30, Deus concede a vitória levantando Eude, e aí a terra sossegou mais 80 anos. Mais 80 anos de sossego que Deus permitiu. Aí o capítulo 4 entra quem? Baraque e Débora. E o povo o quê? O povo se relaxa na presença de Deus novamente. Juízes capítulo 4 e o versículo de número 2, veja que levanta Jabim, rei de Canaã, contra Israel novamente. E oprime a Israel por 20 anos, como diz o versículo de número 3 de Juízes 4. Senhor dos Exércitos. Israel sendo oprimido novamente pelo inimigo. Eles o que? Eles vão clamar a Deus. Aí Deus levanta Baraque e a profetiza Débora. Aí Juízes capítulo 5, versículo de número 32, Deus concede a vitória para Israel e a terra sossega mais 40 anos. Aleluia. 40 anos Deus dando bênção e vitória para o povo novamente. Aí quando nós chegamos no capítulo 6 de Juízes, o versículo de número 1, os medianitas se levantam oprimindo Israel agora, mais 7 anos de opressão. São 7 anos eles sendo oprimidos. Deus olhando para o seu povo e Deus dizendo: meu Deus, eu dou bênção, eu dou vitória, eu dou paz para vocês. Vocês dão glória, num dia parece que no outro dia vocês se esquecem de mim. Vocês só glorificam a mim quando eu estou dando a bênção, eu estou abrindo a porta, eu estou curando. Era isso que estava acontecendo com Israel. E não é no dia, não é diferente no dia de hoje. Hoje é a mesma coisa. O povo de hoje não é diferente do povo de Israel desta época. O amor que Deus tem pelo seu povo é muito grande. O maior prazer de Deus é que todos, sem exceção, vão morar no céu. Todos sejam salvos, mas não é todos que querem isso. Porque se eu disser aqui quem quer morar no céu, não vai ficar uma mão baixada, todo quer morar. Quem não quer morar no céu? Se disser quem quer ir para o inferno, ninguém vai levantar a mão, porque aqui não tem ninguém bobo. Mas só que para entrar no céu, não se entra de qualquer maneira. Para morar no céu, não é dar glória hoje, glorificar a Deus, obrigado Deus pela bênção, pela vitória. Aí chega daqui uma semana, 15 dias, 30 dias, já deixa de vir na igreja, já se relaxa,
já prefere comer uma pizza à noite do que vir para a igreja. Prefere visitar, não. Hoje eu vou visitar minha irmã ou meu irmão, nós vamos lá, vamos fazer uma janta. Vocês aí preferem fazer visita do que vir para a casa do Pai, adorar a Deus. Fala, Pai. Hoje está sendo em primeiro lugar na vida de muitas pessoas visitar os outros, visitar o parente, visitar os amigos, do que estar na casa do papai adorando a Deus, agradecendo a Deus. Glorificado O povo de hoje não é diferente de Israel. O povo de hoje é ingrato, a mesma coisa que Israel era ingrato a Deus. Ingratidão é uma coisa que entristece o coração de Deus. É verdade, Pai. Ingratidão. E quantas pessoas são ingratas no dia de hoje? Fala, Senhor. Quantas bênçãos Deus já te deu? Quantas vitórias Deus já deu para a tua vida? Fala, Pai. E nossa igreja aqui, isso aqui era para ter gente entupida, não era para ter lugar para ter gente lá fora, mas por causa da ingratidão, não estamos aqui essa noite. Aleluia. Só por causa da ingratidão. Mas você acha que Deus vai deixar barato? Você acha que Deus vai deixar esse relaxamento espiritual acontecer por muito tempo? Você acha que Deus não vai tratar com a tua vida? Você acha que você morrendo, acabou tudo, já vai para o céu? Está enganada. Vai chegar o momento de Deus tratar. É verdade, Pai. Hoje você pode rir dessa pregação. Hoje você pode debochar desta palavra nessa noite. Mas há um momento na presença de Deus que Deus vai tomar conta do que você fez. Deus vai tratar com a tua vida. Irmão, vai ter um momento de todo ser humano que não creu e não esteve na presença de Deus, de estar diante do trono branco, e naquele momento Deus dizer, desde o teu nascimento a tua vida foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Mas eu estava na tua casa, eu tive, mas qual foi o momento que tu estava? Você ficou mais fora da minha presença do que dentro da minha casa. Você permaneceu mais lá fora do mundo do que dentro da minha casa. Fala, Pai. Vai chegar o momento, querendo ou não, eu e você. Você hoje pode querer não aceitar isso, mas o momento vai chegar. O julgamento de Deus vai chegar. Senhor dos exércitos. Aleluia. Portanto, pelo amor de Deus, te desperta para Deus essa noite. Desperta para ter uma vida de compromisso com Deus. Não é compromisso com o pastor, mas é um compromisso com Deus. De estar na presença de Deus. De ter uma vida de santidade com Deus. Dalanto que fácia. Deus me trouxe essa noite para trazer uma palavra de despertamento e profética ao mesmo tempo para a tua vida. Quando Israel estava sendo oprimido, Deus levanta quem? Gideão. O anjo vai aonde? Aonde Gideão estava. E onde estava Gideão? Malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva. Ele estava no lagar, era um lugarzinho pequeno, estreito, para pisar uva. Mas Gideão estava ali naquele cantinho, pisando, malhando trigo. Por quê? Porque os medianitas vinham uma vez por ano e roubavam todo o alimento que eles plantavam. Aí Gideão pensou, os medianitas já estão perto de chegar, já estão vindo aí. Então, eu não vou ficar ao ar livre, eu vou me esconder, eu vou malhar, vou pegar esse pouco de trigo, eu vou malhar aqui no lagar, é para mim, é para minha família, é para minha casa, mas aqui o inimigo não vai mexer, aqui o inimigo não vai tocar. O que eu aprendo aqui? Que muitas das vezes, quando a luta, o problema, a dificuldade, ela vem para a nossa vida, ao momento de eu e você gemer na presença de Deus, ao momento de eu e você se recolher, se afastar, deixar às vezes amizades de lado, às vezes deixar uma festinha de lado e dizer não, eu estou sendo oprimido, mas eu vou para a presença de Deus porque eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, eu quero
filho. Então, ó, há momento de eu e você se recolher. Deus está dizendo que tem que ter este momento na nossa vida de eu e você se separar um pouquinho. Não custa nada. Eu e você, às vezes, tirar meia hora, às vezes, tirar uma hora dentro da nossa casa. É eu e você se separando, é eu e você se recolhendo para a presença de Deus e dizendo: Deus, eu preciso da bênção. Deus, eu quero a minha vitória. Eu quero a minha vitória. O anjo chegou diante de Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O que Gideão vai dizer? O Senhor é conosco. Como que o Senhor é conosco? Olha tudo que está acontecendo, o inimigo está vindo aí. E o Senhor está permitindo essa luta e sofrimento vindo sobre a nossa vida. E ainda o Senhor diz que é conosco. É verdade, Senhor. Aleluia. Mas era Deus dando a lição para o despertamento do seu povo. Deus tremendo. O anjo dizendo: Deus é contigo, Gideão. Deus está te chamando hoje, Gideão. E está te levantando como líder, como guerreiro, Gideão. Fala, Pai. Irmão, Gideão, ele vai dizer: quem eu? Eu sou menor da minha casa. A minha tribo é a Benjamim, é a menor das tribos de Israel, e eu sou caçula. Eu sou novo ainda, Senhor. Como é que o Senhor está me chamando para liderar? Como é que o Senhor está me chamando como líder, se eu sou novo ainda? Não sou guerreiro, nunca entrei numa guerra, nunca entrei numa batalha. Como é que eu vou guerrear? Senhor dos Exércitos. Aí Gideão vai pedir a primeira prova. O Senhor é conosco mesmo? Então o Senhor não sai daqui. O Senhor fica aí que eu vou lá cozer carne e bolo e já trago aqui para o Senhor. Essa foi o primeiro teste que Gideão estava fazendo com Deus. O Senhor é conosco? Então Glorificado seja se o Senhor ficar aí, o Senhor é comigo mesmo. Agora se o Senhor foi embora, então o Senhor não é. Então é tudo visão da minha mente, da minha cabeça. É invenção. Mas ele foi lá e preparou bolo, carne e trouxe para o anjo. O anjo se coloca sobre a penha, sobre a pedra, e o anjo tocou com o cajado. E o anjo estava dizendo: você está vendo que o teu chamado está sendo confirmado, e eu te esperei. Deus tremendo. Quando Gideão pediu a primeira prova, sabe o que Deus vai fazer? Gideão, então faz o seguinte: agora vai lá e derruba o altar do teu pai, que ele construiu e levantou para Baal. Fala, Pai. Eu estou te chamando. Você pediu uma prova a mim, eu te dei. Agora eu quero ver uma prova tua então agora. Deus tremendo. Aleluia, Senhor. Aí Gideão foi lá e derrubou o altar. Levantou o altar do Senhor e derrubou o altar que o pai dele tinha feito para Baal. E adorava Baal. Fala, Pai. Deus tremendo. Aí o Senhor vai falar novamente com ele. E Gideão vai falar novamente também. Gideão vai dizer: Senhor, eu quero mais uma prova. Se o Senhor é comigo mesmo, eu quero que amanhã cedo todo novilho de lã fique enxuto e toda a terra molhada. No outro dia estava o novilho de lã seco e toda a terra molhada. Deus confirmando. Você acha que Gideão se contentou? Gideão disse: Senhor, mais uma prova. O Senhor é comigo mesmo? Então agora eu quero que todo novilho de lã seja molhado e toda a terra seca. E assim Deus fez. Deus dizendo: Gideão, eu sou contigo. Eu estou te levantando como guerreiro, Gideão. Eu estou te levantando como líder, Gideão. O inimigo estava vindo para atacar Israel. Sabe quantos soldados Gideão tinha do lado dele? 32.000 homens do lado deles. É muito, pastor, 32.000 homens. Mas sabe quanto que era o inimigo que tinha? 135.000 homens. Aleluia, Senhor. Era uma diferença de 103.000 homens a mais do exército inimigo do que tinha Gideão. Aleluia. Senhor dos O inimigo tinha muito mais poder na mão do que Gideão tinha na sua. Aleluia. Mas quando Deus está num negócio, irmão, Deus não trabalha com a maioria, que é para ninguém se gloriar. Deus trabalha com a minoria, porque Ele tem que ser glorificado. Porque a glória é dele, é para Ele. Fala, Senhor. Veja que Deus, além desse Gideão, 32.000 homens, pois é, tem bastante Gideão.
Vamos fazer o seguinte: manda os covardes apregoar no meio do povo, Gideão. Os covardes, os tímidos, manda eles voltar tudo para casa. Gideão apregoou e voltou 22 mil. E ficou 10 mil ao lado de Gideão. Fala, Senhor. E o que Deus vai dizer? É muito ainda, Gideão. Gideão deve dizer: Deus, o que está acontecendo com o Senhor? Olha o inimigo. Olha a quantia que tem um adversário. São 135 mil. Eu estou com 22 mil, vou embora, me sobra 10 mil. E ainda o Senhor diz que é muito. Gideão manda esses 10 mil lá beber água no rio. Aquele que levar a mão lá na água e trouxer até a sua boca e vigiando tu separa. E aquele que levar o rosto na água e beber, esse também tu separa. E os que levaram a mão na água e trouxeram a sua boca vigiando, foi 300 apenas. E Deus disse: Gideão, é 300 que eu quero, não preciso mais do que isso. Fala, Pai. O inimigo tem 135 mil, Gideão, mas eu quero lhe dizer: é com 300 que eu vou te dar a vitória. É com 300 que eu vou te dar a vitória. Irmãos, eu já estou profetizando a palavra sobre a tua vida nessa noite. Se prepara, olha, se prepara, porque está vindo vitória sobre a tua vida. Está vindo vitória de Deus sobre a tua casa. Está vindo despertamento sobre a tua casa. Aleluia. Deus está dizendo: não te preocupa. Está vindo vitória de Deus. Está vindo vitória de Deus sobre a tua casa. Irmãos, as três nações mas bem belicamente armada no mundo hoje são três: Estados Unidos, Rússia e China. Os Estados Unidos, eles têm 1.400.000 soldados prontos para a guerra. Os Estados Unidos, eles têm 8.858 tanques de guerra. Os Estados Unidos, eles têm 13.800 aeronaves. Os Estados Unidos têm 12 submarinos. Os Estados Unidos têm 10 porta-aviões. A Rússia tem 776.000 soldados prontos para a batalha. A Rússia, ela tem 15.000 tanques de guerra. A Rússia tem 3.400 aeronaves. A Rússia, ela tem 55 submarinos. A China, ela tem 2.400.000 soldados prontos para a batalha. A China, ela tem uma quantia de 13.800 aeronaves. A China tem 9.150 tanques de guerra, tudo pronto para a batalha. A China tem 60 submarinos prontos para a batalha. 3 países belicamente bem armados. Israel estava bem armado também, mas diante da quantidade do inimigo, falando humanamente, não era nada o que Israel tinha para enfrentar. Mas quando Deus, ele se manifesta e diz: não se preocupa que eu garanto a vitória, é muito mais a presença de Deus do que o inimigo. O importante, irmão, quando Deus está do nosso lado, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da luta. Ah, pastor, já fui desenganado no médico, eu estou canceroso, eu estou adético, eu estou isso, eu estou aquilo, tuberculoso. Os médicos já disseram: não tem mais jeito. Mas quando Deus está do nosso lado, Deus diz: tem jeito sim para a tua vida, tem jeito sim para a tua casa, tem jeito sim para o teu marido, tem jeito sim para a tua esposa, tem jeito sim para os teus filhos. Deus está dizendo que Ele está do teu lado nesta guerra, nesta batalha. Deus, Ele é contigo. Deus é contigo nessa noite, em nome de Jesus. Você pode levantar a mão nessa noite e dizer: Deus, eu te exalto. Você pode andar de glória, você já pode agradecer a Deus aqui nessa noite. Agradeça a Deus pela bênção, já agradeça antecipadamente pela vitória. Deus está dizendo: a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua nessa noite, em nome de Jesus. Adore a Deus por um minuto, adore a Deus por um minuto, adore a Deus por um minuto.
faz agora, querido Espírito. Começa a tocar agora. Toca agora. Agora. Receba. Receba adorando. Receba exaltando. Receba glorificando. Abre o coração. Tira para da garganta, vaso. Tira para da garganta, minha irmã. Tira para da garganta, meu irmão. Adora a Deus essa noite. Oh, Deus fiel. Gideão se preparando para a batalha. E tinha do seu lado 300 homens. E as armas de Gideão para a batalha. Gideão pega os 300 homens e coloca 3 grupos de 100. E coloca na mão deles buzina. Coloca na mão dele vaso e tochas acesas. A tocha estava exposta na mão dos soldados? Não, a tocha estava dentro do vaso. O vaso estava escondendo a tocha. O vaso estava escondendo o fogo que eles estavam levando na mão. Na mão esquerda era o vaso e a tocha, e na mão direita era a buzina. E Deus dizendo: Gideão, eu vou te dar uma estratégia. No momento certo você vai bradar e vai dizer para os teus soldados bradar. Gideão colocou 100 grupos de um lado, 100 grupos no meio no monte e 100 grupos do outro lado. 100 soldados, 3 grupos de 100. E as armas estavam nas mãos dos soldados. O que Gideão vai dizer? Como eu fizer, vocês fazem também. Gideão estava convicto que Deus estava com ele. Aleluia, Jesus. Quando Gideão e os soldados estão no monte, eles olham para o vale. Lá estão os medianitas, os amalequitas e os homens do Oriente. Eram 3 grupos de guerreiros contra Israel. A Bíblia vai dizer que era um mar de gente. Era muito soldado inimigo contra Israel. Mas como eu disse e repito, quando Deus está no negócio, o inimigo nunca vence a batalha. Aleluia. A primeira coisa que estava na mão deles era a buzina. Mas a Bíblia fala de buzina que é trombeta, que a buzina é chifre de carneiro com a ponta virada para cima. Mas a Bíblia também fala da trombeta de prata. Se você observar Números capítulo 10, versículo 1 a seguir, ali está a trombeta de prata. E a trombeta de prata, ela servia para 3 coisas. Primeiro, para guiar o povo. Segundo, para dar um brado de alerta, dizendo que alguma coisa estava para acontecer. Em terceiro lugar, o som da trombeta de prata era para agregar o povo. E eles só iam partir na hora do toque certo da trombeta de prata. Aleluia. Mas só que Gideão não tinha a trombeta de prata. Gideão tinha o chofar, a buzina na mão. Quando Gideão, ele diz para os soldados: no momento que eu fizer, vocês fazem também. A primeira coisa que aconteceu foi a buzina. O que era a buzina? Era um despertamento que Deus estava dando a Gideão. Gideão, quando você e os 300 homens todos juntos tocarem a buzina, isso aí vai ser um zunido no arraial do inimigo, que eles vão se assustar. Irmãos, a buzina, ela também representa e simboliza a presença de Deus. Só que no céu os anjos não tocam o chofar. No céu os anjos não tocam a trombeta de prata. São trombetas feitas pelos anjos de Deus. Trombetas especiais. Se você analisar eles do capítulo 19, versículo 1 a seguir, quando Deus ele desce
desce num monte para falar com Moisés, e a Bíblia vai dizer, cada vez que Deus, ele falava com Moisés, eles ouviam o som da buzina no monte, era aquele som alto, aquele brado alto da buzina celestial, era como Deus está dizendo, o som da buzina que vocês estão ouvindo, é a minha presença que está no meio de vós, era Deus falando com Moisés, e o povo escutava o som da buzina. Eu quero te dizer nessa noite, se Deus está aqui, então tem buzina de Deus aqui também nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Segundo Samuel capítulo 6, versículo número 15, quando Davi, ele foi entrando em Jerusalém, e a arca foi junto com ele, a Bíblia vai dizer que o chofar foi tocado, a buzina foi tocado, o que estava, eles dizendo, Deus está entrando em Jerusalém, Deus está chegando em Jerusalém, era a buzina sendo tocada e sendo anunciada, Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua igreja, pelos olhos humanos, ou ouvido humanamente falando, nós não estamos ouvindo o som da buzina celestial aqui essa noite, mas eu quero dizer à igreja, Deus está aqui essa noite, a buzina, ela está sendo tocada, se Deus está aqui, é porque tem buzina, se Deus está aqui, é porque tem anjos tocando a buzina nessa noite, em nome de Jesus do Nazareno. A buzina, o chofar, ela servia também para outra coisa. Se você observar 1 Samuel 13, versículo 3, quando Jonatas, filho do rei Saul, ele venceu a batalha, a buzina, o chofar foi tocado, dizendo, Jonatas, o nosso príncipe, ele venceu a batalha, ele ganhou a batalha, e a buzina está sendo tocada. Glorificado seja o teu nome. Cada vez que eles iam para a batalha e venciam, a buzina era tocada anunciando, nós vencemos mais uma guerra. Nós vencemos. Eu profetizo nessa noite sobre a tua vida e a tua casa, a buzina de Deus, o chofar de Deus está sendo tocado nessa noite e dizendo para a tua vida, a vitória está chegando na tua vida, a vitória está chegando, meu filho, a vitória está chegando, minha filha. Se prepara para o mover de Deus sobre a tua vida, se prepara para o mover de Deus na tua casa. Desperta para Deus hoje, desperta porque Deus está chegando, desperta porque Deus está presente, Deus está na casa, Deus está na casa, Deus está na casa. Quem está sentindo a presença dele aí? Quem está sentindo a presença dele aí? Quem está sentindo a presença dele? Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Sinta a presença, receba a presença, receba de Deus, receba porque Deus, ele está na casa nessa noite. Aleluia. A buzina estava sendo tocada, mas o chofar também era tocado, como diz 2 Samuel capítulo 15, versículo de número 10. Quando Absalão, ele usurpou o trono do seu pai Davi, embora tenha usurpado, mas quando ele foi para assumir o trono, o chofar foi tocado, a trombeta foi tocada, dizendo, há um novo rei no trono, há um novo homem que está reinando. Em 2 Reis, capítulo 9, versículo 13, quando Jeú, ele também foi eleito para assumir o trono em Israel, o chofar foi tocado, a buzina foi tocada, anunciando, há um novo rei sentando no trono, há um novo rei, há um destaque assumindo o trono de Israel. Eu estou nessa noite, como eu já disse a princípio, eu vim profetizar a palavra de Deus sobre a tua vida. Aleluia, a trombeta está sendo tocada, o chofar está sendo tocado nessa noite. Deus está dizendo, você vai descansar na presença dele, a luta vai passar, o vento vai passar, pode ter certeza, Deus já está tratando a favor da tua vida. Deus é contigo, vaso, Deus é contigo nessa noite, em nome de Jesus. Receba a tua vitória, descansa no Senhor. Oh Deus fiel e verdadeiro, Deus, ele é tremendo. O importante é Deus operando.
Verdade. O importante é Deus. Não importa a quantia do inimigo que ele se levante. Não importa. O importante é que Deus esteja do nosso lado. Isso é o que é o mais importante. Quando a trombeta ela era tocada num arraial, a trombeta de prata, não eram todos que ouviam a trombeta de prata. Por quê? Em primeiro lugar, muitos estavam fora do arraial e não conseguiam ouvir a trombeta de prata, o som da trombeta. Hoje, quantos estão, que era para estar dentro da casa de Deus, estão lá fora? Não estão ouvindo o despertar de Deus. Deus está anunciando nos quatro cantos da terra que Jesus está voltando. E muitos não estão valorizando, estão cuidando com as coisas do mundo, com as coisas da carne, e não se preocupando com o espiritual. Não estão ouvindo o alerta de Deus. Estão fora do arraial. Usa o teu vaso. Em segundo lugar, muitos não ouviam o som da trombeta de prata, porque estavam preocupados com o trabalho. Fala, Senhor. Muitos daquela época estavam preocupados com o trabalho. Quando a trombeta de prata era tocada, eles não ouviam. Porque em primeiro lugar estava o trabalho, para depois ouvir o som da trombeta. Deus primeiro. Primeiro é eu, depois Deus. Primeiro meu ganha-pão, depois Deus. Primeiro eu quero construir a minha casa, depois Deus. Primeiro eu quero comprar o meu carro, depois Deus. A hora que eu estiver mais descansado, que eu estiver mais estruturado, eu e a minha casa missionária, quando eu estiver, aí eu vou para a igreja. Deixa eu trabalhar primeiro. Primeiro deixa eu conquistar. Primeiro deixa eu adquirir. Aí depois eu vou para a igreja missionária. Eu venho aqui me congregar com vocês, mas deixa eu primeiro trabalhar, adquirir o que eu tenho direito. E não estão ouvindo o despertar de Deus. Muitos não ouviram o som da trombeta. Sabe por quê? Porque estavam procurando esposas fora do arraial. Tem quantos assim hoje? Em vez de arrumar um homem, um moço, uma moça no meio do povo de Deus, vai caçar lá fora. Fala, Senhor. Ah, missionário, a senhora me perdoe, mas aqui não tem mulher para mim. Missionário, aqui não tem um moço para mim direito aqui. Lá fora tem um que gosta de mim, eu gosto deles. Está caçando lá fora. Vai buscar lá fora. Que não tem nada de Deus para oferecer. Aí vai buscar lá fora. Aí depois, a intenção do inimigo que é? Lá sai e deixa lá fora. Fala, Pai. Mas Deus está dizendo, ouve a trombeta nessa noite. Deus primeiro. Ouve a trombeta nessa noite, ela está tocando. A trombeta do despertamento está tocando nessa noite. Gênesis 19, versículo número 12. O anjo chegou diante de Ló e disse: Ló, tens mais alguém aqui? Tuas filhas, teus filhos, teu genro, tira-os para fora, porque Deus vai destruir a cidade. O que é isso? A trombeta do despertamento. Fala, Pai. A trombeta do despertamento, ela está sendo tocada nos quatro cantos da terra. Deus primeiro. Quando os Gideão, os 300 homens tocaram a buzina, é um sinal dele despertar. Está na hora da vitória. Está na hora do ataque contra o inimigo. Está na hora da igreja despertar hoje. Está na hora da igreja acordar hoje. Eu e você vamos tocar essa trombeta. Pastor, como é que eu faço para tocar a trombeta que o Senhor está falando hoje? Eu e você glorificando, eu e você exaltando a Deus, eu e você orando mais, eu e você jejuando mais, eu e você estudando mais a Bíblia, eu e você se separando mais. Este é o tocar de Deus sobre a nossa vida, é o despertamento de Deus. Amós capítulo 4, versículo 12. Olha que Deus vai usar o profeta para dizer: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor de Deus. É a trombeta do despertamento. É a trombeta
trombeta do despertamento. Olha o que Lucas vai escrever no seu livro, capítulo 21, versículo de número 28. O que Jesus falou: quando ouvires e vires essas coisas acontecendo, levantai a vossa cabeça para cima, porque a vossa redenção está próxima.